Amados irmãos, diletos ouvintes que nos acompanham no site do Paulo, quando estamos desenvolvendo o tema A Redenção da Igreja no escopo da profecia, e desta ocasião estamos tratando, como prometemos no último vídeo que gravamos para o site do Paulo, dentro do contexto desse tema, disse-lhes que voltaria para tratarmos a respeito do juízo das nações, um tema doutrinário no campo e no escopo escatológico de suma importância. Para darmos base bíblica à nossa fala, dentro desta unidade do juízo das nações, quero tomar inicialmente duas escrituras para nossa leitura reflexiva. Profeta Joel, capítulo 3, verso 2, depois tomaremos os versos 12, 13 e 14. E também tomaremos Mateus, capítulo 25, a partir dos versos 31 ao 34. E com esses dois textos e outros que usaremos para subsidiarmos este tema, estaremos desenvolvendo o tópico Juízo das Nações no escopo da profecia. Redenção da Igreja no escopo da profecia. Verso 2: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Verso 12: Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Verso 14: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Neste texto que associaremos ao texto de Mateus, portanto, o vaticínio profético do Senhor Jesus, observamos que o profeta Joel, aproximadamente 834 anos antes da era cristã, usado pelo Espírito de Deus, profetiza sobre o juízo das nações, não o juízo final. E aqui é interessante observarmos que, se fôssemos usar a ordem lógica do texto, o correto, do ponto de vista lógico, seria lermos primeiro o verso 12 e depois lermos o verso 2. Porque os verbos que, de fato, demonstram a ação principal do texto. Olha, movam-se as nações e subam ao vale. Agora o verso 2: Congregarei as nações e as farei descer. Vejam que o profeta não tinha a ideia cronológica, tinha apenas a ideia sistemática do juízo das nações, até porque, para os profetas, não estava muito claro, porque eles viam como sombra a realidade, o antítipo das realidades espirituais. Elas são cumpridas a partir de Cristo. O antítipo, a realidade, a luz de fato, ela incide sobre as profecias depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vejam, senhores, que este profeta é tomado essa expressão. Quando você vê Apocalipse, capítulo 14, versos 14 a 20, você vai encontrar esta expressão na vidima da seara da terra. Portanto, o juízo das nações é uma realidade, e não está tratando o profeta do juízo final, mas sim do juízo de nações ímpias. Jesus as considerou, no texto que vou ler agora, como nações cabritos, que serão impedidas de adentrarem na sétima e última dispensação, a dispensação do reino. Portanto, o juízo das nações é exatamente o filtro,
é exatamente o ponto em que é refinado a humanidade para participar da última dispensação que trataremos certamente na sequência dos vídeos que ainda virão. Mas agora tomaremos, para a continuidade da nossa leitura, e apenas para darmos uma ideia introdutória da importância do juízo das nações, vamos tomar a palavra do Senhor Jesus, acima da palavra do profeta Joel, no capítulo 25 de Evangelho conforme Mateus, verso 31, eu quero inicialmente ler até o verso 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Deixa eu fazer aqui uma rápida observação, que essa vinda não é para o arrebatamento, porque a vinda para o arrebatamento, na última gravação que fizemos, mostramos que o Senhor manifestará com anjos do seu poder, baseados na fala de Paulo aos Tessalonicenses, como labareda de fogo tomando vingança. Portanto, é a epifania, é a manifestação de Cristo em glória para o juízo das nações, para a prisão do anticristo, do falso profeta, para a eliminação do mal, a erradicação do mundo angelical decaído, que também será retirado para o estabelecimento do milênio. Então vou prosseguir a leitura, porque eu já quero que os meus ouvintes, que as pessoas que estão nos acompanhando no site do Paulo, na redenção da igreja, pelo escopo da profecia, nos acompanhem de acordo com a palavra e não de acordo com o pensamento ou com o ponto de vista de certo teólogo, mas de acordo com a revelação da palavra de Deus através do seu Santo Espírito, neste caso, pelo Filho de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, não no trono branco. Mas é interessante observarmos que o Senhor também assentará no trono branco, porque essa doutrina do juízo, ela não é estudada apenas como o juízo das nações. Estamos no escopo da escatologia. Quando estudamos os juízos, 7 juízos, que eu quero pelo menos mencioná-los, e tomarmos para uma reflexão um pouco mais acentuada o juízo das nações. Então vejam, assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Na conclusão desta segunda escritura, temos os 2 textos nos quais haveremos de refletir sobre o juízo das nações. Queridos ouvintes e espectadores que estarão nos acompanhando neste vídeo, como lhes disse, antes que aprofundemos um pouco mais, ou acentuemos um pouco mais a nossa reflexão sobre o aspecto do juízo das nações, que difere um pouco do juízo do trono branco, ainda que o veredito final levará os condenados ao tormento, eu quero lhes dizer que a doutrina dos juízos inclui pelo menos 7 juízos. E quero apenas fazer uma menção, para que não crie a confusão de acharmos que este juízo é o juízo final. E por que não é o juízo final? Porque você vai observar que a salvação aqui, ela vem, o livramento aqui, ele vem mediante o que estas nações fizeram com os irmãos de Jesus, ou seja, as ovelhas. As nações ovelhas à direita, as nações bodes à esquerda e os irmãos de Jesus na frente. Portanto, mediante o tratamento dispensado a Israel, e nós sabemos que Israel sofreu muito desde a invasão de Nabucodonosor, quando a Terra Santa é pisada pelos gentios. É interessante observarmos isso.
até a destruição romana no ano 70, 40 anos depois do Senhor Jesus, da era cristã. É interessante observarmos que o Senhor Jesus, ele está observando aqui, neste texto, neste acontecimento, nações que não poderão entrar no reino, que foi preparado desde a fundação do mundo. Portanto, não é algo inventado por teólogos, não é substrato da mente brilhante de estudiosos da Bíblia, de professores de teologia, de pessoas que passam um tempo refletindo e chegaram a esta conclusão. É uma revelação da palavra de Deus. Para que possamos nos inteirar melhor deste assunto, quero lançar a mão aqui do calendário da profecia, de autoria do professor Antônio Gilberto, coordenador doutrinário e teológico da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a maior editora da América Latina. Ele, no seu livro, Calendário da Profecia, ele trata exatamente da doutrina dos juízos. E ele é aquele teólogo considerado um dos melhores teólogos, pois por tratar-se de um homem que não estuda baseado em especulações, mas tem uma seriedade, um comprometimento com a palavra, e aborda assuntos que de fato têm lastros bíblicos, e por isso tem a admiração e o respeito de nós estudiosos que temos sido seus alunos em anos passados. Por isso temos aqui o juízo dos pecados da humanidade, que é o juízo em que a humanidade toda é condenada por causa do pecado, que não é apenas um ato isolado, mas uma natureza de rebelião contra Deus. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, lá no capítulo 12, versículos 31 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que ele haveria de receber os pecados da humanidade quando ele fosse levantado, e o príncipe deste mundo nada teria nele. Nós temos o juízo do crente pelo crente, está implícito, está inserido na doutrina da ceia, é o autojuízo. O crente neste mundo, como filho, enquanto filho, ele portanto, designado pelo Espírito e pela palavra para autojulgar-se de obras, de atitudes, de palavras, de pensamentos que são contraditórios e que, portanto, venham interferir na sua comunhão. Nós encontramos Paulo com muita propriedade no capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios, nos versos 31 e 32, afirmando, dizendo que quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, o autojuízo é considerado a segunda doutrina do juízo na Bíblia. O terceiro juízo é o juízo de Israel durante a grande tribulação. Israel não sofrerá apenas consequência como circunstância, mas sofrerá porque rejeitou a Deus Pai, rejeitou a Deus Filho. Como rejeitou a Deus Pai? 1 Samuel capítulo 8, verso 7. Rejeitou a Deus Filho, Lucas 23, 18. Eles disseram que queriam Barrabás e que o seu sangue deveria cair sobre eles. Rejeitou a Deus Espírito Santo. Como? Quando Estevão está dizendo que eles eram homens de dura cerviz, portanto, resta-lhes serem julgados durante a grande tribulação para a sétima e última dispensação, a dispensação do reino, que terá Israel como foco. Mas antes que isso ocorra, virá o juízo das nações. Finalmente temos aqui o quinto, que é o juízo das nações, que é o nosso foco em Mateus 25, 31 a 46. Paramos nesse texto no verso 31 a 44. Temos ainda o juízo do diabo e seus anjos, que ocorrerá depois do juízo das nações. Vamos tomar o capítulo 20 de Apocalipse, versos 2 ao verso 4, e vamos observar ali, automaticamente, o juízo dos anjos e a prisão de Satanás. Temos ainda o juízo do grande trono branco, ou o juízo final. Você percebe que aquele juízo é totalmente diferente deste juízo. Portanto, queridos ouvintes, nós, com esta introdução, queremos dizer-lhes que retornaremos para tratar agora do quinto juízo com mais propriedade, com mais profundidade, analisando suas bases, analisando exatamente as consequências para quem for ali condenado. Deus nos abençoe e acompanhe-nos na próxima semana no site do Paulo.